Eu sou o Vilto Reis, professor de escrita criativa. Se você quiser conhecer meus cursos, visite esse link que está aí na tela, né? E você vai poder com certeza aí aprender muitas ferramentas e se desenvolver mais rápido. Hoje a pergunta, né, aí da nossa série de perguntas dos escritores é: devo usar flashbacks, né? Eu acho que é uma pergunta bem pertinente, assim, porque muita gente tem dúvidas sobre os flashbacks. Então, hoje eu também vou aproveitar para fazer uma pequena diferenciação aí, mas importante, sobre flashback, flash forward, analepse e prolepse. E se você nunca ouviu falar desses dois termos, assista esse vídeo até o final, porque com certeza são ótimas ferramentas para você usar na sua escrita. Primeiro vamos dar uma olhada aí no comentário, né, na dúvida da ou do Rafa Lima, porque eu não sei se é do ou da, né? Mas questão de gênero não importa mais tanto hoje. Então vocês vão estar vendo aí na tela e deixa eu ler aqui pra gente poder entender melhor essa dúvida. Fala sobre como usar flashbacks em determinadas cenas, tipo, como uma recordação de algo ou quando o narrador vai para o passado contar algo sobre o personagem. Queria saber quando devo usar e como usar, sem ficar chato. Então vamos lá, respondendo a primeira pergunta. Quando usar o flashback? A resposta é sempre que necessário ou oportuno. No vídeo anterior a esse, eu indiquei o livro Escrever Ficção, do professor Assis Brasil. E nesse livro ele usa exatamente esse termo. Quando for necessário, né, quando a história exigir que haja um flashback para que possa-se, né, acrescentar alguma informação, alguma coisa que aprofunde o personagem ou alguma informação sobre a trama, ou quando oportuno, né, às vezes para tornar essa história mais profunda e etc. Mas um ponto importante é que o flashback não seja muito longo, porque o interesse do leitor geralmente vai estar na narrativa que está acontecendo naquele momento, né? Na narrativa geralmente apresentada no capítulo 1, a não ser que nós estejamos falando de um livro que seja todo contado em flashback, como Memórias Póstumas de Brás Cubas, né? Que comecem já em flashback e tal. Então aí é outro contexto. Mas se você está contando a história e para ela para trazer um flashback para depois seguir com a história, cuidado para que ele não fique muito longo. Ele deve estar ali apenas para contextualizar a informação. Tem um escritor japonês que eu gosto muito, que se chama Yukio Mishima. Esse escritor, ele é bem importante na narrativa japonesa do século XX, né? E ele, inclusive, foi considerado por muitos um escritor que deveria ter ganho o Nobel de Literatura. Enfim, um grande escritor japonês. E se você pegar, por exemplo, Neve de Primavera, que é um dos livros dele bem famosos, você vai ver essa forma como ele transita do passado para o presente, do passado para o presente. Mas é uma coisa tão sensível que não é tipo alguma coisa tipo assim, antigamente eu não sei o que, sabe? Ou, sei lá, uma introdução, o personagem se recorda. Não, isso torna fraco o flashback, né? Então o Yukio Mishima consegue fazer isso muito bem. A gente poderia citar outros escritores, mas vou ficar aqui nessa citação do Yukio Mishima, e quem se interessar tem um link aqui embaixo. Vamos falar então também de analepse. O que é analepse? Bom, se flashback é uma cena do passado que a gente vê durante a história, né, a narrativa meio que para a gente ter essa cena, seja pequena ou seja grande, analepse é uma citação ao passado. Então a gente pode citar aqui o começo de 100 Anos de Solidão, que começa com: muitos anos depois, o coronel Aureliano Buendia se lembraria do dia em que seu pai o levou para ver o gelo. Esse do dia em que seu pai o levou para ver o gelo, né, é uma referência ao passado, não é um flashback. O nome disso é analepse. E o muitos anos depois é uma prolepse, porque é uma referência ao futuro, né? Então, por que esse é um dos grandes começos da literatura universal, né? Porque olha só a quantidade de recursos em uma frase. Muitos anos depois, prolepse, o general Aureliano Buendia, né, o presente da história, se lembraria do dia em que seu pai o levou para ver o gelo. Então olha só, né, a quantidade de coisas que a gente tem aí. A prolepse também é muito utilizada em histórias de suspense. Como que isso funciona? É quando é adiantada uma informação.
vocês verem um vídeo de suspense que eu já fiz aqui no canal, mistério, etc., vocês vão ver que suspense é uma informação que o público tem e que o personagem ainda não tem. Então, como que isso acontece? Por exemplo, né, ao final de um capítulo de um livro do Stephen King, mal sabia ele que era a última vez que viu Juliana. Então isso foi uma prolepse, foi uma citação ao futuro. E o leitor que já tem essa informação fica, nossa, como que vai ser a última vez? Por que vai ser a última vez? E ele fica naquela ânsia, né? Então a prolepse também é uma ferramenta que pode ser utilizada, né, sempre com uma boa dosagem, não, né, exagerando, para poder fazer esse efeito do suspense. O flashback vocês já sabem aí o que é, né? Essa cena no passado que agrega alguma coisa à história. E o flash forward seria uma cena futura, né? Então, 20 anos depois eles se veriam, não sei o que, na mesma praça, ela vestiria a roupa tal e ele tal, eles sorririam, mas não teria mais o mesmo sentimento de outrora, era como uma foto antiga. Enfim, tô viajando aqui, né? Mas isso pode ser um flash forward que apareça na história. Então a gente tem aí 4 recursos de tempo, de manipulação de tempo, para você poder usar na narrativa. E com certeza a manipulação do tempo é um dos grandes recursos do escritor. Então procure entender isso, se precisar assista de novo o vídeo, para que você possa, né, estar utilizando esse tipo de coisa na sua narrativa. Então esse é o nosso vídeo de hoje. Se vocês gostaram, dê um like aqui embaixo, né, inscreva-se no canal, assine para não perder nenhum vídeo. E se vocês quiserem conhecer meus cursos, como eu já falei, o site está aparecendo aí na tela. Sigam-me também nas redes sociais, que eu coloco muita coisa boa por lá, tanto pessoais como relacionada à escrita. Então até o próximo vídeo. Valeu!